Lucas capítulo 18, verso 1, e hoje eu vou dizer para você, não desista de orar. Amém? Amém. Diz o texto, Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que devia orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito homem algum. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha molestar. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra. E eu creio que através dessa palavra, a nossa vida, a nossa jornada vai ter uma grande mudança. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, porque nessa noite a palavra é justamente uma palavra de oração, de relacionamento, de intimidade contigo. Senhor, nós te agradecemos. E eu peço, meu Deus, que o teu Espírito Santo continue ministrando sobre todos os corações que aqui estão ouvindo esta palavra. É que eu te peço na autoridade do nome e do Senhor Jesus. Amém. Amado, quando nós lemos essa parábola, e o que é a parábola, pastor? A parábola foi uma maneira que Deus instruiu ao Senhor Jesus para, de uma maneira mais prática, o povo pudesse entender sobre o reino de Deus. Então ele usava, a parábola é uma ilustração para que eles possam entender as coisas espirituais. E aqui Jesus faz a oração, comparando a oração como o juiz e uma viúva em uma cidade. E nós vamos compreender essa noite que entendimento é esse que Jesus está passando para os seus discípulos e para aqueles que estavam à sua volta. Porque uma das coisas mais importantes da nossa vida cristã é a oração. Se você ler o texto, verso 1, ele diz assim: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar. Ou seja, é um dever, é uma obrigação. Ou seja, quando eu não oro, eu peco. Quando eu não oro, eu peco. Então Jesus está falando: olha, a oração é um dever de orar sempre e nunca desanimar. Posso dizer amém? Amém. Então, quando eu tenho uma vida de oração, o que vai acontecer? A minha vida de oração vai fazer com que o desânimo não tome meu coração, não tome a minha vida. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, homens e mulheres de Deus sofrendo problemas emocionais, espirituais, por conta do que? A ausência de uma oração. E alguém vai dizer assim: mas pastor, a pessoa ora, eu oro, mas eu posso dizer e vou provar na Bíblia que está orando de maneira errada, porque tem a maneira certa de orar. Quantos estão me entendendo? Amém. Não é à toa que Jesus ele faz a comparação. Há pessoas aqui nessa noite que começaram a orar por algo e desistiram. E hoje Jesus está ensinando na sua palavra que tem que ter persistência na sua oração, como essa viúva teve. Quantos não me entenderam? Amém. Então, amados, a oração é a melhor maneira de se relacionar com Deus.
pois é nesse momento que nós ouvimos a Deus e também colocamos diante de Deus as nossas preocupações, as nossas angústias, os nossos medos. Então a oração é um veículo criado pelo próprio Deus de se relacionar com o Senhor. Isso foi criado desde o Éden, aonde Deus cria o Éden, coloca Adão, e todos os dias, às 18 horas, ele ia falar com Adão, saber com Adão como ele estava, como é que estava o seu dia, como foi o seu dia, como estava o seu governo, o que ele estava sentindo. Por isso que Deus, ele percebe que ele estava se sentindo um pouco triste, depois de ter colocado o nome dos animais, e Deus decidiu criar o quê? Uma auxiliadora, a esposa, a companheira. Porque todos os dias, às 18 horas, Deus estava conversando com Adão, ou seja, eles estavam em oração. Então a oração é um momento de ouvir a voz de Deus, é um momento de nos colocar diante de Deus. E a oração, amados, ela não é somente aonde você coloca os seus pedidos, mas é o momento em que você ouve a voz de Deus. Amém? Amém. Jesus coloca bem claro que a oração é um dever, ou seja, todo aquele que segue a Jesus é obrigado a orar. É obrigado a orar, precisa estar sempre em oração, e não de vez em quando precisa, ou quando tem uma necessidade, ou quando uma coisa ruim acontece na sua vida. Não, a oração é um relacionamento. Orar, tanto nos momentos bons, como nos momentos difíceis, tanto nos momentos alegres, como também nos momentos de tristeza. Então, orar a Deus é o que? É nesse relacionamento. E aquele que ora somente para pedir as coisas de Deus, ele demonstra um caráter. Qual é o caráter dele? É um caráter de uma pessoa egoísta e interesseira. Ninguém gosta de uma pessoa interesseira e egoísta. Imagine Deus, que só procura quando você precisa de alguma coisa. Então a oração não é para isso. Esse tipo de pessoas são as que mais demoram a ter a resposta, porque elas só procuram a Deus em oração quando estão passando por alguma necessidade. Mas Jesus está ensinando que não é isso, é muito mais do que isso. Existe a maneira certa de orar a Deus, existe a maneira certa para que os seus pedidos sejam respondidos. Porque quando os pedidos a Deus não são respondidos em oração, o que acontece em grande parte? Desiste de orar, ficam desanimados. Quantos oraram pela sua família e desistiram? Quantos oraram por um projeto e desistiram? Porque falou, mas Deus não falou nada comigo, Deus não respondeu. Mas é porque estavam orando de uma maneira errada, ou não perseveraram na oração. E Jesus está ensinando, precisa ser como a viúva, você precisa perseverar na sua oração. Amém. Hoje Deus vai virar a chave na sua vida. Amém. Se você decidir a partir de hoje ter a sua vida de oração, você terá céus abertos na sua vida. Amém. Porque a oração abre os céus. Elias orou, o céu se abriu e o fogo desceu. Jesus em oração pedia ao Pai a multiplicação dos pães, e Deus multiplicava os pães. Deus dava ordem ao paralítico para andar, e o paralítico andava. No momento de algum milagre, você viu Jesus orando? Não, ele só fala, pega a tua maca e ande. Você quer ver? Veja. Quantos leram já isso? Ele não põe a mão e fala, oh meu Deus, cura. Ele fala isso? Não. Porque antes de acordar, na madrugada, Jesus já tinha orado ao Pai, para aquele que estivesse enfermo no seu caminho, que liberasse cura. Amém. Se você tiver uma vida de oração, você não vai precisar orar, você só vai dar o comando, a enfermidade sai do meu corpo. Amém. Glória a Deus. Porque a vida de oração é assim. A vida de oração de quem você é. A partir de hoje, você precisa entender que a sua vida de oração é a sua posição como filho. Reconhecer o sacrifício na cruz, de reconhecer a soberania de Deus, de entender que não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus,
Então na oração você começa a entender a mente de Deus. Por isso que muitas orações não são atendidas. Por quê? Porque está sendo colocado de uma maneira errada. Há uma maneira certa para que Deus responda a sua oração. Posso ouvir amém? Então vamos lá. Por que não podemos desistir de orar? Por que eu não posso, pastor, desistir de orar? Primeiro, porque nós vamos encontrar pessoas difíceis. Quando conhece pessoas difíceis aí? Quantos conhecem? Hein? Conhece? Conhece pessoas difíceis? Eu também sou uma pessoa muito difícil. Posso falar? Todos que estão aqui são pessoas difíceis. Porque diante da palavra de Deus, muito rejeitam. Então muitos aqui são também pessoas difíceis. Como a Bíblia diz, que a grande maioria da humanidade ela é obstinada. Ela sabe o que tem que fazer, ela sabe que tem que obedecer a Deus, ela sabe que a salvação é só em Cristo, mas ela decide ter uma vida fora da presença de Deus. Então nós precisamos a partir de hoje mudar essa chave. Posso ouvir amém? Nós vamos mudar isso a partir de hoje. Nós vamos quebrar isso no mundo espiritual. Por quê? Porque a oração vai fazer com que eu e você venha vencer pessoas difíceis. O texto diz que esse juiz ele era iníquo. O que é um juiz iníquo? O que é uma pessoa iníqua? É uma pessoa injusta, é uma pessoa perversa, é uma pessoa que tem um comportamento de maldade. Olha só o tipo de pessoa que Jesus está apresentando diante de uma oração. E nós não podemos de maneira nenhuma fazer uma analogia, dizer que esse juiz é Deus. Porque o juiz de Deus é bom. E o texto diz que esse juiz, ele é iníquo. Então o nosso Deus não tem maldade. O nosso Deus não é perverso. Posso ouvir um amém? Já ouvi pregações e pessoas comparando o juiz como Deus. Não é esse. Não é. Esse juiz não é o nosso Deus. Jesus está falando aqui, comparando a nossa oração. A nossa oração precisa ser persistente. Amém, gente? Amém. Existe pesquisa bíblica que relata que esse juiz, ele era um homem romano. Ele servia Roma. E Roma sempre colocava em várias cidades um juiz para julgar a causa daquele povo. Então esse homem, ele era considerado uma divindade. Esse homem, ele era um homem idolatrado. Esse homem era um homem intocável. Mas aquela mulher tinha uma causa e ela não olhou para isso, porque ela sabia muito bem que aquele homem era o resultado, ou ele era a chave da sua justiça. Não importa o tipo de pessoa que nós vamos encontrar no nosso caminho, mas através da oração, Deus vai mudar o coração das pessoas que são difíceis. Esse juiz era a única esperança dessa viúva. Eu já vi muitas pessoas perderem a oportunidade porque ela diz: ah, mas eu não vou porque essa empresa é assim, ah, não vou porque fulano é assim, ah, porque é assado. Aonde está a sua fé? Aonde está o Deus que você serve? Nós precisamos entender isso, gente. Eu já vi muitas pessoas perder a oportunidade e falar assim: ah, eu não pedi não, porque eu não sei o que ele podia falar, eu não sei como é que ele podia agir, eu não sei o que podia acontecer. Esse podia, esse espírito de adivinhação tem fechado as portas para muito crente, porque fica no achismo. E nesses últimos dias eu tenho orado, tenho conversado com a pastora sobre isso. Nós precisamos quebrar esse espírito de achismo, de adivinhação. Ah, eu não fui porque eu não sei o que ia acontecer. Essa viúva também, ela sabia que se ela tivesse um encontro com esse juiz, alguma coisa ia acontecer. Vai incomodar um juiz hoje. O que acontece com você? Primeira coisa, tem uma viatura na porta da casa do juiz. Vai incomodar um juiz hoje. Essa mulher aqui, querido, ela não esperou a audiência não. Ela foi na casa daquele juiz e falou: eu quero que a minha causa seja julgada. Eu quero que a minha causa seja julgada. E o que eu aprendo aqui, querido, não importa o número de pessoas difíceis que vão surgir na tua jornada, Deus vai mudar o coração. Amém. A Bíblia diz que esse homem reconhece. Esse homem diz assim: porém,
como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a causa, para não acontecer que por fim venha me molestar-se. Ele reconhece: eu sou um homem que não temo a Deus, eu sou um homem que não respeito um homem algum na terra, mas essa mulher eu vou julgar a causa dela, porque, amado, a chave chamada oração move o coração de qualquer ser humano. Amém. Deus tem poder de mudar o coração de pedra, o coração de carne, e o coração de carne, o coração de pedra. Se você ler Gênesis, você vai ver em que Moisés começa a falar com Deus: Senhor, o faraó não quer libertar o povo. E aí Deus fala: eu endureci o coração de faraó. Para quê? Para que faraó veja a glória de Deus, porque ele se acha Deus, mas Deus sou eu. Porque ele fala para Moisés: quando te apresentares diante de faraó, diga, o eu sou me mandou. Então o eu sou é Yahvé, é o Deus poderoso. Ele é o mesmo que muda o coração, amados. É o mesmo que mudou o coração dos discípulos, aqueles que se abriram para ter o coração mudado. Todos os 12 tiveram a oportunidade de ter um coração mudado, mas um decidiu não ter. Mas o nosso Deus é um Deus que muda o coração. Nós vamos ter na nossa jornada na terra pessoas difíceis? Sim. Sabia que sempre atrás de uma pessoa, sempre nas nossas conquistas, existem pessoas difíceis? E nós precisamos orar a Deus para que o coração mude. Então Jesus está ensinando isso. Olha, se você orar sempre e não desanimar, o juiz vai mudar a sentença. O juiz vai julgar a tua causa. O milagre vai acontecer. Amém. Amados, haverá um momento em que as pessoas difíceis irão ceder ao poder de Deus. As pessoas difíceis vão assistir a glória de Deus através da sua vida. Então eu não posso de maneira nenhuma falar: mas é uma pessoa difícil, eu não sei se eu vou conseguir, porque a minha vitória está por... Não, querido, Deus, Ele vai abrir as portas. Amém. Não tenha medo. Eu não sei como falar, eu não sei como dizer. Amados, só apenas a presença do Espírito Santo é o que você precisa. Porque Ele vai à frente abrindo essas portas. Eu só preciso da pessoa chamada Espírito Santo. No Antigo Testamento era a era do próprio Deus se manifestando ao povo. No tempo já de Jesus, era o próprio Jesus agindo em favor do povo. Jesus, ele parte para o trono junto com o Pai, e ele fala: agora eu vos deixo o Espírito Santo. Nós estamos na era do Espírito Santo. É Ele que intercede por nós, é Ele que julga por nós, é Ele que nos assiste. É o Espírito Santo. Nós estamos na era do Espírito Santo. Até que Jesus venha, o Espírito Santo está agindo no nosso meio. Amém. Nós precisamos estar atento a isso. Amém? Amém. Segunda coisa, por que eu preciso orar? Por que eu não posso desistir de orar? Porque iremos viver momentos difíceis. A oração vai nos fazer a viver em momentos difíceis, firmes no Senhor. Nesse tempo, quantas pessoas desanimaram? Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas ficaram abaladas com a situação em que o nosso país, o mundo está vivendo? Quantas pessoas estão doentes? Quanto a nossa nação brasileira, com mais de 250 milhões de pessoas, todas foram contaminadas com esse vírus. Calma aí, pastor, lá no jornal não está falando isso não. Mas todos, mesmo que não pegaram o vírus, estão contaminados. Porque tem pessoas que já estão há mais de um ano sem sair dos seus lares. Eu conheço pessoas que até hoje, desde março do ano passado, dia 15, não saíram de casa. Compra tudo pelo aplicativo, manda entregar em casa, eles não saem de casa. Por quê? Estão contaminados. Aonde? Aqui e aqui.
Mas o Senhor Jesus é um Senhor que nos faz vencer momentos difíceis. Amém. Amada, essa viúva não esperou a audiência para ser atendida pelo juiz daquela cidade. Ela procurou ao ponto de importuná-lo. O texto diz que ela importunava, ou seja, o verso 3 diz que o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Sempre procurava. Precisamos aprender sempre procurar o Deus que nós servimos. É isso que Jesus está dizendo. Sempre procure aquele que pode trazer a solução para a sua vida. Quem vai trazer a solução para as nossas vidas é o Senhor Jesus. Essa mulher, querido, estava passando por um momento difícil. Por quê? Essa viúva precisava de uma justiça. Qual era a justiça que ela pedia? Qual era o adversário dela? Sobrevivência, necessidade, miséria. Esse era a causa daquela mulher. Ela não queria mais passar necessidade. Aquela mulher não queria entrar na rota da miséria. Então ela vai ao juiz e fala: julga a minha causa. Por quê? Porque naquela época, amados, a mulher que perdia o seu esposo, ficava viúva, ela tinha que, para ser acompanhada, para ser assistida, ela tinha que morar com o seu cunhado. Ela deveria morar com a família do seu cunhado, o irmão do seu esposo. Só que essa mulher, ela não tinha cunhado. Ela ficou viúva, ficou desprovida. E a única maneira que ela podia ser sustentada era se ela morasse com o seu cunhado e com a família do seu cunhado, com a esposa e com os filhos, todos naquela casa, para ter o quê? O seu sustento, a sua sobrevivência. Essa era a causa dela. Olha a situação que Jesus está comparando. Olha a parábola que Jesus está comparando. Qual é a sua necessidade hoje? O que te incomoda hoje que você precisa colocar isso diante de Deus? E aí essa mulher vai, querida, em busca, porque ela sabia muito bem que o único que poderia julgar a causa dela era quem? Esse juiz. Porque ela tinha algumas opções que ela decidiu não atender e nem tomar posse para a vida dela. Por que a viúva ela poderia fazer? Ela tinha algumas opções. Primeiro, prostituir-se. Segundo, mendigar. Terceiro, procurar ajuda romana. Uma ajuda do governo romano. E ela decidiu: eu não vou aceitar essas duas primeiras, eu vou atrás daquilo que eu tenho direito. Quantos estão entendendo? Amém. Todos nós temos que buscar aquilo que é o nosso direito. O país está o que está porque nós não buscamos os nossos direitos. Deixa para lá, deixa, e vai deixando, e cada vez mais os impostos estão altos, cada vez mais as coisas estão mais caras, cada vez mais as coisas estão acontecendo, e deixa para lá. Principalmente a população brasileira é muito passiva em determinadas coisas. Nós não podemos ser passivos, temos que aprender como Israel, nós temos que lutar pelo nosso direito, nós temos que aprender a se defender, sim. Não vamos sair fazendo, quebrando. Nós temos que o direito de reivindicar aquilo que é nosso. Você sabia que na sua oração a Deus você pode reivindicar algumas coisas ao Senhor? Prova disso, Malaquias capítulo 3:10. O que Deus fala através do profeta Malaquias? Aquele que tem fidelidade no dízimo, faça a prova de mim. Porque se eu não abrir a janela do céu, Deus fala: faz prova. Reivindique aquilo que é teu direito, se você é fiel. Nosso Deus é um Deus assim. Se você é realmente aquele que caminha na palavra, não se preocupe, porque a tua causa Deus vai julgar em nome de Jesus. Amada, essa mulher, querida, ela estava ali pedindo algo para o seu sustento. As viúvas costumavam ser jovens. As viúvas costumavam ser novas. Tanto é que as viúvas em Corinto pudessem trabalhar e autorizavam ela a casar novamente por serem novas. Porque naquela época os maridos, os esposos, eram mais velhos que a esposa. Por quê?
Porque eles queriam as novinhas? Não. É porque antes de casar, o homem, ele tinha que ter estrutura de maturidade, ele tinha que ter um trabalho e ele tinha que ter uma casa. Ele tinha que ter estabilidade para formar uma família. Por isso que o casamento naquela época, o homem era entre 30 a 40 anos, e alguns de 40 a 50 anos quando se casavam. E as mulheres eram mais novas. E quando esses homens sempre morriam mais cedo, ficavam o quê? As viúvas. E elas tinham que ser assistidas ou pelo cunhado, né? Ou pelo governo, ou decidir de uma maneira errada de viver, uma maneira que a destruía. Mas essa mulher não. Jesus está ensinando, a viúva, ela foi atrás daquilo que era direito dela. Então, amados, o que eu quero pensar com você hoje é: haverá momentos difíceis na sua vida, porém, não podemos desistir. Amém. Aquela mulher não desistiu. Não desista das suas orações, não desista da sua família, não desista do esposo, não desista da esposa, não desista da mãe, do pai, não desista de ninguém, porque Deus pode mudar os corações. É momentos difíceis, sim, mas Deus pode mudar. Não desista. A ordem de Jesus dessa parábola é: orem sempre, sem desanimar. Você pode passar o dia todo fazendo as coisas para Deus. Você tira de letra. Mas se você passar 1 hora de oração, você vai ver que é cansativo. Se eu te chamar amanhã, chamar vocês para vir para cá para fazer um mutirão, vocês vão fazer um mutirão rindo comigo. Limpando cadeira, fazendo, rindo. Mas se eu falar assim, gente, em vez de 12 horas limpando a casa de Deus, vamos passar 1 hora de joelho orando. Com toda certeza, em 10 minutos vai ter gente que vai levantar que não vai aguentar, porque o joelho vai começar a doer. Depois de meia hora você vai ver peso sobre a tua vida. Você vai falar: meu Deus, quem colocou esse saco de cimento nas minhas costas? Mas não é. É porque o mundo espiritual, ele só se move através da oração. Quem está me entendendo? Amém. Primeiro se ora, depois se age. Jesus ensina: primeiro ora, depois age. Só que nós erramos, que nós queremos agir e depois orar. Senhor, deu ruim, e agora? O que eu faço? Esse que é o grande problema. Senhor, eu errei, e agora? Mas se eu orar antes, eu não vou errar. Quantos estão me entendendo? Amém. Quando se ora antes, não erra. Quem já caminha comigo sabe muito bem. Quem está 11 anos comigo, 12 anos sabe. Eu tenho projetos? Tenho. Eu tenho ideia? Tenho. Mas eu não posso botar sem a direção de Deus. Quando Deus fala, agora é a hora, eu vou e faço. Olha, as coisas estão complicadas, se fechou tudo, mas o teu trabalho está aberto para a glória de Deus. Eu comecei um novo negócio, com oportunidade, e está prosperando demais. Para quê? Para a glória de Deus. Quantos estão me entendendo? Precisamos aprender a glorificar o Deus que nós servimos. E muitas vezes a pessoa, porque fui eu, porque foi A, porque foi B. Eu sempre tenho um discurso na minha vida, eu aprendi isso na minha vida cristã. Tudo que eu administro, eu sou um administrador daquilo que eu tenho, nada é meu. Eu tenho no meu nome porque tem que estar no meu nome, mas não é nada meu. Porque no dia que eu partir e pegar o meu corpo, colocar dentro do caixão, nada vai comigo. E se for cremado é pior ainda, vai levar como? Não adianta. Então nós temos que entender que nós somos mordomos do Senhor. Tudo que nós temos é para desfrutar, para a glória dele. Posso ouvir amém? É para a glória de Deus. Poxa, que camisa bonita é. Foi Deus que me abençoou para que eu pudesse comprar. Poxa, que sapato lindo. Foi o Senhor que me deu. O Senhor me abençoou para ter. Nós precisamos exaltar o nosso Deus. Porque as pessoas que estão nas outras religiões pegaram isso. E as entidades fazem o que elas querem. Então nós precisamos ter discernimento, olhar a Bíblia e falar, poxa, eu vou botar isso em prática. E amado, se você colocar em prática essa semana a oração e não desistir, vocês irão ver os céus abertos na direção de vocês.
Você vai falar assim: meu Deus, bem que o pastor falou. Não, eu estou falando não. É Jesus. O texto começa dizendo: Jesus lhe contou o quê? Uma parábola. Então, amados, vai surgir opções? Vai, mas continua esperando no Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Amado, o tempo de espera não pode tirar a nossa esperança. Ai, pastor, está demorando muito. Querido, espera. Você precisa fazer algo. Você precisa entender isso. Pastor, eu preciso de comprar uma casa. Eu preciso ter algo próprio. Eu preciso deixar algo para meus filhos. Preciso. Ora ao Senhor e já começa a procurar a casa. Fé é crer naquilo que não existe. E você tem a certeza que vai acontecer. Amém. Eu fiz isso na minha vida. Essa semana eu estava lendo o livro do Miles Monroe e ele fala sobre isso. Eu falei: caramba, eu já fazia isso. Ele falando que as pessoas falavam assim: pastor, ora por mim pelo emprego. E ele perguntava: por acaso você já fez o seu currículo? Por acaso você já colocou o seu currículo? Ele: pastor, não. Ele falou: então não vou orar, porque você não tem fé. Porque se você tivesse fé, você já tinha colocado o seu currículo. Porque fé é justamente isso. Então, amados, tempo de espera, não perca a esperança. Posso ouvir um amém? Amém. Pastor, está demorando. Está demorando não, Deus está preparando o melhor. Amém. Mas você precisa fazer a sua parte. A sua parte. Precisamos entender isso. Antes de eu ser pai, eu peguei livros de como educar o filho, como cuidar de filhos, antes de ter. Quando Gabriel veio, eu não tive dificuldade, porque eu já tinha conhecimento. A Bíblia diz: o povo perece por causa de quê? Conhecimento. Quando você tem conhecimento, você não sofre. Você não tem problema. Quantos estão me entendendo? Amém. Terceiro, por que eu devo continuar orando? Por que eu não posso desistir da oração? Porque todas as coisas difíceis serão tiradas pelo poder da oração. Amém. Tudo aquilo que é difícil na sua vida hoje, através da oração, vai ser removido em nome de Jesus. Amém. É isso que nós precisamos entender, porque o texto mostra isso. Podemos perceber que o juiz não atendia a ninguém, não respeitava a Deus, nem ao homem, a nenhum. O juiz não atende a viúva de imediato, faz ela esperar pelo tempo determinado. O texto diz isso, verso 4: por algum tempo ele não quis atender. Você já percebeu que às vezes é assim quando você está orando? Parece que Deus não está te ouvindo. Parece que Deus não está querendo fazer um milagre acontecer na sua vida. Digo, Ele já fez. A Bíblia diz lá em Daniel que ele começou a orar a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. E aí a Bíblia diz que ele orava, e a bênção não vinha, orava. E a Bíblia diz que depois de 21 dias, depois de quanto tempo? 21. O anjo do Senhor desce e fala para Daniel: Daniel, Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia, mas havia um príncipe da Pérsia impedindo a tua bênção. Então eu quero te dizer nessa noite: há um príncipe da Pérsia impedindo a tua bênção, mas você precisa perseverar em oração para que esse príncipe da Pérsia seja removido em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz em Salmo que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito, e para que o anjo venha dar ordem ao nosso respeito, para que o anjo obedeça a ordem de Deus, nós precisamos perseverar na oração. Amém. Glória a Deus. Porque através da oração, os momentos difíceis serão removidos pelo poder de Deus. Quer poder? Vida de oração. Quer ver o sobrenatural? Vida de oração. Esse juiz não temia ninguém, mas aquela mulher, ele decidiu. Por quê? Porque ela incomodava.
Pastor, eu vou orar, vou incomodar Deus? Não, você não entendeu. O juiz não é Deus. O juiz é o diabo. Que você tem que persistir em oração até que ele largue a tua bênção. Quantos estão me entendendo? Amém. Até que ele tire as patas daquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Daquilo que ele já prometeu para você, para a tua casa e para a tua família. Mas nós temos que continuar perseverando. Então é por isso que Jesus diz que nós precisamos assistir os órfãos e a viúva. Por quê? Porque aquela mulher estava numa condição muito difícil. Por quê? Juiz não atendia a viúva, juiz não atendia a órfão. Por quê, pastor? Porque eram pessoas que não geravam recurso, renda para Roma. Viúva dá despesa para o governo, órfão dá despesa para o governo, e amor, isso não mudou até hoje. Olha o que diz o texto, Jesus dizendo, olha, verso 6, ouça bem o que diz o juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Essa viúva era escolhida por Deus. Vocês são escolhidos por Deus. Ele diz que aquele que clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo, será que os escolhidos não serão atendidos por esse Deus? Será que não são? Se eles oram dia e noite? Olha só o juiz iníquo falando, se você ora dia e noite, você acha que Deus não vai responder? Olha como é que Jesus responde, digo a vocês que, depressa, lhe fará o que? Justiça. Então se você é uma pessoa que ora dia e noite ao Senhor, se prepare que a sua resposta vai vir imediata. Mas se não orar dia e noite, não adianta. Tem que orar de manhã e tem que orar à noite. Todos estão entendendo? Amém. Amado, esse texto revela que Deus é um Deus que age por justiça e não por vingança. Essa viúva podia falar assim, olha, ninguém me ama, ninguém me quer, olha a situação, hoje eu não tenho nada, eu não tenho o que comer, ó dia, ó azar, olha, agora eu vou me submeter a isso, olha só. Ela não. O que ela fez? Vou atrás dos meus direitos. Eu vou reivindicar ao juiz o que é certo para a minha vida. Quem está me entendendo? Eu não quero me vingar, eu quero o que é meu. Oração de vingança Deus não responde. A oração de vingança é aquela que quando alguém faz mal para você, você ora, Senhor, leva essa pessoa, mata ela, ela não presta, é isso, é aquilo outro, Senhor, some com essa pessoa. Deus vai ouvir essa oração? Porque Ele não é um Deus de vingança. Agora, se você ora com justiça, Senhor, tem misericórdia dessa vida, ela não conhece a tua graça, ela não conhece o plano de salvação, abre a visão dela, que as escamas dos olhos caiam, que ela se arrependa, tira esse coração de pedra, transforme o coração de carne. O que Deus vai fazer? Deus vai fazer o sobrenatural na vida dessa pessoa. E sabe mais? Essa pessoa estará diante da tua vitória, vai contemplar a tua conquista no nome de Jesus. Davi foi assim. Teve um momento que Davi falou, Senhor, mata esses homens, mata os amalequitas, mata esses inimigos. E teve um momento que ele falou, não, Senhor, não mata mais ninguém, não. Tem misericórdia deles, porque ele não sabe, ele não conhece o Senhor. E Deus responde para ele, pois bem, Davi, não se preocupe com seus inimigos, porque eu vou fazer justiça. Eu vou colocar os seus inimigos diante de uma mesa, aonde você vai estar na ponta. Aqueles que um dia eram seu inimigo, agora você vai estar dando sustento para eles. Quantos estão me entendendo? Essa é a oração. A oração move a mão de Deus para aquilo que é justo, não aquilo que é para a minha vontade. A sua oração tem que estar sintonizada com aquilo que é o que está no coração de Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Amado, a justiça de Deus está ligado no que é necessário para o povo, não aquilo que é necessário apenas para você.
A oração nos faz compreender a pessoa de Deus. A oração nos faz construir uma jornada com Deus. Não se faz nada sozinho, se faz com a presença de Deus, como Moisés falou para Deus: Deus, eu não vou arredar meu pé daqui, enquanto o Senhor não for comigo. E Deus fala: pois bem, como você pediu, então eu vou com vocês. Deus não queria mais caminhar para Canaã com o povo, porque o povo ficou obstinado, o povo levantou um altar a um bezerro de ouro, eles desobedeceram a ordem. Quando Deus fala: eu vou matar todo mundo, e ele fala: não, Senhor, não mata não, porque o Senhor me tirou do deserto para livrar esse povo, para libertar esse povo, tem misericórdia deles. E Deus fala para Moisés: então bem, eu vou poupar a vida deles, então caminhem para a terra prometida, porque se eu prometi que eu vou dar a terra já está lá. Aí Moisés: não vamos não, só vamos, não iremos sair daqui enquanto o Senhor não for com a gente na frente. Moisés fala: não vou se Deus não for. Sabe por que muitas vezes algo não acontece na sua vida? Porque você está indo sozinho sem a presença de Deus. Nós precisamos convidar Deus para estar presente nas nossas caminhadas, na nossa jornada. Nós temos que entender que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deixa eu ilustrar para você como é que é o nosso Deus. Imagine agora um pai, uma família, está no quintal da sua casa, e aí vamos supor que a esposa está preparando ali o almoço, o suco, o pai está ali fazendo a carne, assando, e o filho chega assim: pai, me dá um pedacinho de carne. Se sua neta fala assim: vô, me dá um pedacinho de carne antes do almoço, você vai dar? Sim ou não? Sim. Josimar, Sofia chega: pai, com aquele jeitinho dela, dá carninha. Você vai dar carninha para ela? Esse pai deu carninha para o filho. E logo depois teve o almoço. Essa criança comeu. Agradecer a Deus foi algo maravilhoso. A criança foi nutrida pelo alimento, pela comida. Sim ou não? Sim. Aquela carninha impediu de ela almoçar? Não. Porque fazia parte da refeição aquela carninha. Imagine agora uma outra cena, na mesma situação, na mesma casa, no mesmo churrasco, na mesma família. Aí chega a criança e fala: pai, ele fazendo a carne com o almoço: pai, me dá sorvete. Pai, me dá sorvete, me dá chocolate. Não? Tu daria não? Para sua neta? Daria não para Sofia? Antes do almoço? Sorvete? Com calda de chocolate? Por quê? A sua filha, ela te pediu. Pediu ou não pediu? Pediu. Tem algum problema de dar sorvete? Não. Mas o sorvete pode impedir o quê? Ela o quê? Almoçar. E o pai fala: não, filha, o almoço, tem um almoço ainda, só depois do almoço. O que eu aprendo com isso? Que muita gente não entende o que Deus tem para a sua vida é o almoço, é o churrasco. É o churrasco, é o que vai nutrir você. Mas tem muita gente orando pedindo sorvete. E Deus fala: sorvete eu não vou dar, porque o que eu tenho para você é muito melhor. O que você precisa na tua vida é o almoço, não é o sorvete. O sorvete não faz parte do almoço. Por isso que tem oração que não é respondida. Porque na oração que é respondida você tem que falar: pai, eu quero a carninha. Quantos estão me entendendo? Amém. Me dá a linguicinha, pai. Me dá o pãozinho com alho. Me dá o queijo coalho. Aleluia. Me dá o drumete, pai. E o pai vai dar. Deus vai dar. Quantos estão me entendendo? Amém. Mas se você pedir o sorvete, Deus não vai dar. Porque o sorvete não faz parte do almoço, não faz parte do projeto. Quantos estão me entendendo? Amém. O almoço é o reino de Deus. A carninha são os dons que Deus tem liberado sobre a nossa vida para ser usado no reino de Deus. Quantos estão me entendendo? Amém. Ficou claro aqui?
Abriu o apetite de vocês? Amém. Eu quero concluir isso. A falta de fé é a ausência de oração e a ausência da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Que palavra você está ouvindo? É da TV? É do jornal? É do vizinho? É da vizinha? Amados, eu decidi ouvir a voz de Deus. Eu decidi ouvir a voz de Deus. Outro, a fé precisa ser exercida, sabe em que momento? No momento da espera. Quantos estão esperando algo de Deus aí? Amém. Então continue esperando, continue tendo esperança, continue exercendo a sua fé. Essa mulher continuou exercendo a fé dela, acreditando que o juiz ia dar a sua causa. Jesus pergunta no final dessa parábola: quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra? Por que Jesus fala isso? Bota o verso 8 aí, escreva. Eu afirmo que Ele lhe fará justiça, quem? Deus, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? O que Jesus está querendo ensinar aqui? O que Jesus está querendo mostrar nessa parábola? Será que depois que Deus te der uma vitória, será que depois de Deus te abençoar, você ainda vai continuar com fé que o Filho do Homem irá voltar? A expectativa que você tem hoje é apenas para aquilo que você precisa, ou também para a vinda de Jesus? É isso que tem acontecido nesses dias. Pessoas têm procurado Jesus para as suas bênçãos, para resolver situações, para lhe dar vitória. Não é errado, mas Jesus está preocupado com algo muito maior. Será que quando Ele vir, Ele vai encontrar a mesma fé que você tem para conquistar algo? Será que Ele vai encontrar essa mesma fé? Você ainda tem a mesma expectativa que Jesus está voltando? Eu tenho. Que Jesus está voltando. Eu tenho essa expectativa. Eu não tenho dúvida disso. O que tem acontecido nesses últimos dias, eu não tenho dúvida que Jesus já está às portas. Eu não tenho dúvida. O que eu tenho pedido todos os dias, Senhor, eu estou me convertendo hoje, entrego minha vida para Jesus. Dá vontade até de ir lá no condomínio, entrar na piscina e me batizar de novo. Todo dia, se deixar, eu faço isso, para não perder da minha memória a vida de Jesus. Quantos estão me entendendo? Amado, aprenda algo. Quer ter a vitória mesmo? Quer ter? Então entenda algo. A murmuração não é uma oração a Deus. A murmuração é louvor no ouvido do diabo. Então tire a murmuração da sua vida. Quem está me entendendo? Essa viúva não murmurou, ela não reclamou: ah, o meu marido morreu, e agora? O que vai ser de mim? Ó Israel, e agora? Não, ela não murmurou. Ela foi em busca daquilo que era direito dela. Quantos estão me entendendo? Amados, a oração é uma responsabilidade de todos nós. Jesus está deixando bem claro, é um dever, é uma obrigação de sempre orar e não desanimar. Mas sabe por que algumas orações não são respondidas? Sabe por que algumas orações não têm resultado? Por conta da motivação. Por conta do quê? Da motivação. Olha o que Tiago diz, capítulo 4, verso 3. Tiago, capítulo 4, verso 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem com motivos errados, para gastar em seus prazeres. Na versão transformadora diz: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, e pede apenas o que lhe dará o quê? Prazer. Por que tem oração, pedidos que Deus não faz na sua vida? Porque esse pedido é para realizar um prazer da sua carne. Ela não tem princípio espiritual.
Quer ter as respostas de Deus? Pastor, eu quero. Então você precisa pedir algo espiritual para o Senhor. Tem coisa material que está ligada ao espiritual? Sim. Sim. Você precisa identificar isso na palavra de Deus. Para quê? Para reivindicar diante do Senhor. Senhor, toma a minha causa. Jesus está ensinando hoje: não desista de orar. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos ficar de pé.